Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e estamos iniciando agora o nosso curso de Git para iniciantes. O Git, para quem não conhece, é um sistema de controle de versão distribuído que foi desenvolvido pelo Linus Torvalds para ajudar lá no desenvolvimento do kernel do Linux. E para quem não sabe o que é controle de versão, é um sistema que gerencia, que registra todas as alterações feitas em um arquivo ou em um conjunto de arquivos com o passar do tempo, de forma a permitir que você futuramente possa recuperar versões específicas quando houver essa necessidade. Um exemplo prático disso seria o seguinte: você faz uma alteração num sistema hoje, publica esse sistema e daqui meio ano você gostaria de reverter aquilo que você alterou hoje, por exemplo. Com o sistema de controle de versão você consegue voltar no tempo, pegar versões específicas e utilizar elas como base ou até mesmo reverter uma versão do seu software ou do seu sistema. Então a gente pode dizer que um controle de versão na verdade é uma espécie de máquina do tempo aí para ajudar a vida de nós desenvolvedores, mas ele tem muitas outras aplicações também, não é só em desenvolvimento que ele é útil. A outra grande vantagem de um sistema de controle de versões é que ele permite que várias pessoas trabalhem simultaneamente em um mesmo projeto, sem que haja conflito e muito menos bagunça com os arquivos desse projeto. Então é muito simples trabalhar em equipe com o sistema de controle de versões. Para que você entenda um pouquinho melhor esse fluxo de trabalho ao utilizar um sistema de controle de versão, você pode ver nessa imagem aí na sua tela, nós temos uma ilustração que mostra um repositório com duas estações de trabalho. O repositório é como se fosse o servidor central, é onde os dados do projeto ficam por padrão. As estações de trabalho seriam onde os programadores, por exemplo, estão trabalhando no desenvolvimento daquele sistema. O que acontece? Quando a estação de trabalho quer fazer alguma mudança ou quer codificar alguma coisa no software, ela vai lá no repositório, pega a versão mais atualizada do software que está lá no repositório, traz para a sua estação de trabalho, altera, edita, implementa o que for preciso e manda de volta para esse repositório. Quando essa versão nova chega lá no repositório, ela é mesclada com tudo que já existe lá e com tudo que veio das outras estações de trabalho, formando assim novamente o software completo, só que com uma parte vinda de cada lugar. A maioria dos sistemas de controle de versão trabalha de forma centralizada. Isso quer dizer que as versões alteradas dentro de um sistema elas vão ser guardadas somente lá no repositório. E a estação de trabalho só vai ter uma única versão, que é a versão que atualmente está sendo trabalhada pelaquela estação de trabalho. E é aí que entra a principal diferença do Git. O Git não é um sistema de controle de versão centralizado, ele é um sistema distribuído. Isso quer dizer que a cópia de cada versão que está sendo desenvolvida ou que foi desenvolvida com o passar do tempo, ela estará em todas as estações de trabalho que estiverem trabalhando naquele sistema e não só lá no repositório. Isso permite uma velocidade muito maior de trabalho porque você não precisa ficar acessando muito o seu repositório. Então, se for um sistema em rede ou via internet, por exemplo, ele se torna muito mais rápido. Uma vez que você baixou do repositório, você tem tudo, você tem um clone do seu repositório e você não precisa ficar acessando o repositório sempre para pegar informações novas. Basta você alterar tudo que você tem e mandar a sua versão nova lá para o repositório também. Quando uma nova estação baixar, já vai ter a sua alteração também. Então, por isso que ele é chamado de um sistema de controle de versão distribuído. Além de ser um sistema distribuído, o Git tem uma outra vantagem muito interessante, que é a forma como ele trabalha com cada projeto. Cada projeto é dividido em 3 estágios na hora de se trabalhar dentro do Git. O primeiro estágio deles é o Working Directory, que é o diretório aonde você vai estar trabalhando. Esse diretório é criado quando você vai lá no repositório e pega a base do sistema, traz ele para a sua máquina para começar a ajudar o desenvolvimento. Então, tudo que você estiver fazendo, tudo que você estiver codificando naquela hora, está dentro do primeiro estágio, que é o Working Directory. A partir do momento que você der um git add, a gente vai aprender esses comandos depois. Esses arquivos que estavam sendo editados passam para uma espécie de sala de espera, que é o que o Git chama de staging area. Essa sala de espera é onde os arquivos que você já modificou ficam antes de serem enviados de volta para o repositório. Quando você der o comando git commit, esses arquivos vão ir para o repositório final, que é a base de onde você pegou os arquivos para começar a trabalhar. Então ele chegou no terceiro estágio, no estágio final dele, que era o destino,
que é o repositório principal do projeto. E é justamente essa divisão, esses estágios que nós acabamos de ver, que dão ao Git uma flexibilidade, uma confiabilidade muito maior em relação aos outros sistemas de controle de versão. Isso torna o trabalho muito mais simples. Depois, quando a gente entrar na prática, você vai ver. É muito fácil de trabalhar com o Git. Eu espero que com essas explicações você tenha entendido o que é controle de versão, o que é o Git e qual a utilidade de um sistema como esse. Se você não entendeu ou se você quer saber mais sobre o assunto, eu aconselho você ir lá no site oficial do Git, que é git-scm.com. Procurar a documentação oficial, tem uma teoria muito boa, uma base teórica bem completa para você aprender mais ainda sobre Git e controle de versão. A essa altura você deve estar se perguntando o que eu preciso para usar o tal do Git na minha máquina e nos meus projetos. Bom, básico, você precisa ter o sistema do Git instalado na sua máquina. Para que isso seja possível, você deve acessar o site git-scm.com, clicar no link de Downloads e você vai baixar a versão para o seu sistema operacional. Tem Git disponível para Windows, para Mac, para Linux e para Solaris. Para o Windows é uma instalação muito simples, é só avançar até concluir toda a instalação, não precisa mudar nada. O Git, para que todos saibam, o gerenciamento dele é feito basicamente por linha de comando, mas se você quiser, você tem aqui os Git Clients, que são as interfaces gráficas para utilizar no seu Git. Mas eu não vou utilizar, pelo menos na primeira parte do curso. Depois eu vou usar sim uma interface gráfica para facilitar um pouco o nosso trabalho. Depois de baixado e instalado o Git, você vai abrir, se você usa o Windows, claro, o Git Bash, que é o terminal do Git, onde você vai conseguir trabalhar com ele e fazer todas as operações necessárias. Se você usa outro sistema, adapte esse procedimento para a sua necessidade. A primeira coisa que você precisa fazer depois de instalar o Git na sua máquina é abrir o Bash, que é esse terminal aqui, e fazer duas configurações básicas, que são as configurações iniciais, para a gente depois poder utilizar o Git normalmente. Para fazer essa configuração inicial, você vai digitar no seu terminal git config global user.name e entre aspas você vai colocar o nome que você quer utilizar. No meu caso, eu vou utilizar Ricardo Bernardi. Pressiona Enter e está feita a configuração. Depois você vai digitar no seu terminal git config global user.email e vai informar o seu endereço de e-mail. Depois é só pressionar Enter e está configurado o seu usuário e seu e-mail. Essa é a configuração básica que você precisa para começar a trabalhar. Por hoje, nós vamos encerrar por aqui. Nós já entendemos o que é controle de versão, o que é Git, como que baixa, instala e como que faz a configuração básica para começar a trabalhar. Na próxima aula, a gente vai pôr a mão na massa de verdade, porque a gente vai começar a criar os nossos primeiros repositórios, nossos primeiros projetos utilizando o Git e vai entender como tudo isso que a gente viu em teoria agora funciona na prática. Se você ainda não conhecia o nosso canal, os nossos vídeos e quiser acompanhar todas as próximas publicações desse curso e de outros cursos também, na tela estão aparecendo os endereços para você se inscrever e acompanhar. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência. No mais, eu espero você no nosso próximo vídeo.